O texto que lemos vai falar que o apóstolo Paulo, ele, com muita propriedade, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, como está escrito em Abacuque: o justo viverá pela fé. Então, queridos, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus, é a carta magna de Deus. Pastor, mas o Evangelho não é só o Novo Testamento? É não. Gálatas, capítulo 3, me fala a memória, versículo 17, vai dizer que Deus, querendo justificar os seus pela sua palavra, ele pregou primeiro o Evangelho a Abraão, diz a palavra do Senhor. Então o Evangelho é toda a palavra de Deus, faz parte dessa mensagem poderosa que vem direto do trono de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a beleza do Evangelho, a beleza da palavra de Deus, é que ela produz algumas coisas na vida do ser humano que só ela é capaz de fazer. Nenhuma outra coisa pode fazer o que a palavra de Deus faz na vida do ser humano. Nenhum outro elemento, nenhum outro ingrediente, nenhuma outra mensagem, nenhum outro livro produz, gera o que a palavra de Deus produz, e o que a palavra de Deus gera na vida das pessoas. Amém? Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus. Pois a palavra do Senhor, irmãos, ela é capaz de produzir algumas coisas extraordinárias nas nossas vidas. E eu acredito, irmãos, que ela produziu isso na minha vida e também na sua vida, e irá produzir na vida daqueles que acreditarem, que ouvirem, que abraçarem e que quiserem ser felizes, se quiserem prosperar, se quiserem serem felizes na vida, na face da terra, aqui na vida presente e também no porvir, no futuro, na vida eterna, terão que acreditar nessa palavra, terão que abraçar essa palavra, terão que dar crédito a essa palavra. Senão, é como o profeta disse: se não andarem segundo essa palavra, ninguém verá a alva. Se não andarem segundo essa palavra, ninguém verá a alva. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é a bússola do viajante cristão, ela é a espada do Espírito, ela é o pão que alimenta a alma. A palavra de Deus é a luz que alumia os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Sem ela estamos perdidos, sem ela estamos vagueando, sem termos rumo certo. Sem ela, você já ouviu um ditado que ousam a dizer que tem pessoas que ficam mais perdidas do que seguem tiroteio? Assim é a pessoa, é o ser humano que não tem a palavra de Deus na sua vida. É perdido, não tem rumo certo, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não tem conhecimento da sua existência e nem do seu futuro. Mas o que nós vamos ver aqui, irmãos, na palavra de Deus, que a primeira coisa que só a palavra de Deus pode fazer, primeiro, é quebrantar corações endurecidos. A primeira coisa, irmãos, que a palavra de Deus produz, e só ela produz na vida de um homem,
de um coração de pedra, de um coração duro, ignorante, é produzir o quebrantamento desse coração. Ninguém consegue dobrar um homem ignorante, não. Tem homem, mas principalmente os homens de antigamente, que eles têm as raízes da antiguidade, no carrancismo, como ousam dizer, nas tradições, que não muda. Pode mudar tudo, mas eles continuam com a fronte dura, com a cerviz dura. Não muda. Para eles, pau é pau, pedra é pedra. E muitos dizem assim: não muda. Aquele homem é ignorante, aquela mulher é ignorante, ninguém consegue mudar a vida dela. E aí muitos dizem: não, aquela é impossível, aquele não muda não, aquele homem não muda também não, aquele homem leva tudo no dedo do pé, na botina, é ignorante de qualquer coisa, é no cabo do 38, e está rachado o homem, e não tem jeito para ele não. Quando passa o tempo, quando de repente você topa com um homem, alguém diz: o fulano de tal mudou. A fulana de tal mudou. Por que mudou? Não, agora ele é crente, é servo de Deus. O que foi? Ele ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou no coração dele e quebrantou aquele coração de pedra, moldou aquele coração de pedra. E a Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel que Deus é o Deus que muda, que transforma o coração de pedra em um coração de carne. Glória a Deus. E quem faz isso, pastor? Só a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: que faremos, irmãos? Que faremos para nós herdar a salvação, para não incorrermos na condenação? Que faremos para nós fugirmos da ira de Deus? Depois que eles ouviram a pregação do apóstolo Pedro, após o Pentecoste ter descido na casa e ter batizado eles com o Espírito Santo. A Bíblia está falando aqui dos judeus que eram endurecidos, que eram legalistas, que condenavam as pessoas achando que só eles eram justos, que condenaram o próprio Cristo, entregaram ao exército de Roma e não aceitaram a mensagem de Jesus quando ele estava aqui. Mas depois que o Pentecoste alcançou os 120 apóstolos, os 120 discípulos, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro tomou a palavra e discorreu uma pregação dizendo sobre a vida do Messias, a missão do Messias e o que ele tinha feito e a maldade que os judeus fizeram com eles. E a palavra de Deus entrou no coração deles, mexeu com a alma deles, e eles caíram de joelho dizendo: apóstolo Pedro, nos diz o que nós temos que fazer, porque nós estamos sentindo que estamos condenados. Com essa pregação, nós entendemos que nós estamos perdidos. O que faremos? E a Bíblia vai dizer que depois que eles ouviram a palavra, eles compungiram-se o coração, ou seja, eles quebrantaram o coração, eles se humilharam. O coração endurecido foi transformado em coração de carne, amolecidos pela palavra de Deus. Irmãos, só a palavra de Deus tem esse poder. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Tem muita gente que se envergonha do Evangelho de Cristo, se envergonha da palavra, se envergonha da igreja. Mas Paulo disse: eu sou um bandeirante convicto, um bandeirante valente, e eu me orgulho de ser um evangelista, pregador da palavra, porque eu trago uma mensagem do Evangelho, e só ela tem o poder
Evangelho apresenta o Cristo Salvador. O Evangelho, ele tem esse poder de transformar a vida do homem. E o homem endurecido, rabugento, ignorante, daqui a pouco ele está um homem humilde, choroso, um homem que não chorava antes, um homem que dizia, homem não chora, daqui a pouco está se derramando em lágrimas. Só o Evangelho, só a palavra de Deus tem esse poder. Aleluia. Só quem a palavra de Deus moldou o coração, quebrantou o coração aqui, deixa eu ver, levanta a mão, diga glória. Meus irmãos, se não fosse a palavra de Deus, nós estávamos lascados mesmo. Nós não estávamos aqui na igreja, não. Nós estávamos em outros lugares, escorregadios, escuros, escusos, condenados. Mas a palavra de Deus nos alcançou. Aleluia. E um dia, quando nós ouvimos a palavra entrou em nós, produziu quebrantamento, arrependimento. Aleluia. E hoje nós estamos aqui dando glória a Deus. Segundo, que só a palavra de Deus é capaz de fazer. Ela é capaz, só ela é capaz de dividir o espírito da alma. Glória a Jesus. É um mistério profundo isso, irmãos. Quem já ouviu dizer que o homem produziu um aparelho que fizesse uma ressonância ou uma leitura da cabeça à planta dos pés, como tem uma máquina hoje, que você vai fazer um exame, uma ressonância que você tem dentro da máquina e ela vê tudo dentro de você, vê como é que está os rins, o fígado, o coração, as veias, tudo. Mas eu nunca ouvi dizer que a medicina, que a ciência, que a tecnologia produzisse um aparelho que pudesse medir o espírito e a alma e decifrasse a divisão deles. Nunca ouvi. Mas a palavra de Deus tem esse poder, e só ela tem esse poder de ir lá na divisão do espírito e da alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Olha aí o poder dessa palavra. Olha aí o poder dessa palavra. Queridos, espírito e alma são a parte mortal do ser humano, a parte material, a parte mortal, a parte espiritual do ser humano. Ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe, mas a palavra de Deus vê, a palavra de Deus vai lá na divisão, a palavra de Deus sabe discernir tudo. A palavra de Deus diz aqui é a alma, aqui é o espírito, na parte material do homem. Glória a Deus, porque cada parte do nosso ser, tanto a material como a imaterial, tem funções definidas na nossa composição. O espírito, ele adora a Deus, ele que entra em contato com Deus, porque ele é a parte central do ser humano, é pelo espírito. O espírito tem dois atributos, que é fé e consciência. Quando o homem morre e parte para a eternidade, a consciência dele vai com o espírito dele. Não deixa que não. A consciência vai junto, para que ele saiba para onde ele está indo e o porquê que ele está indo. Se for para o Hades, que é o inferno, ele sabe por que ele está lá. Se for para o paraíso, ele sabe por que ele está lá. Porque a consciência diz. A consciência é o sensor moral que, quando o homem está dormindo, quando põe a cabeça, aliás, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ela vai lá no profundo e diz: tu errou, tu fez isso ou aquilo, Deus está triste com você,
cometeu arbitrariedade. É a consciência, minha filha, meu filho, que é um atributo do Espírito, que acompanhará o homem na eternidade. A alma é a parte intermediária entre o espírito e o corpo, e o material. É a sede das emoções. Tem 3 atributos: vontade, emoções e vontade, emoções, porque entristece, vontade, porque toma decisões, e tem outro atributozinho: intelecto. Muito bem, irmão, obrigado, meu filho. Intelecto, que raciocina, que pensa. Isso faz parte dos atributos da alma. O homem, quando chora, quando tem tristeza ou alegria, isso é a alma que está nele, que exerce essas funções. O corpo tem 5 atributos. Qual, pastor? Visão, audição, tato e paladar e olfato. E através desses 5 atributos ou sentidos que o homem entra em contato com o mundo. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa para trabalhar, para agir, para discernir e para ir na divisão dessa composição, na mais profunda, na divisão do espírito e da alma. Glória a Deus, glória a Jesus. Pastor, mas quando a gente morre, quem é que vai mesmo para a eternidade? É o espírito ou é a alma? Qual é dos dois? É os dois. O espírito e a alma são a parte mortal do ser humano. Quando nós partimos para a eternidade, quando o ser humano morre, o espírito e a alma formam um corpo só e volta para a eternidade. Glória a Deus. Porque são a parte mortal do ser humano. O pó volte ao pó, que é o corpo. Eclesiastes 12:7. E o pó volte ao pó, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus. O espírito ali está também envolvendo a alma. E voltam para a eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Depois do estudo de escatologia, a gente particulariza mais. Queridos, mas terceira coisa que só a palavra de Deus tem o poder de fazer na vida do ser humano: ela efetua o novo nascimento. Só a palavra de Deus tem o poder de fazer o homem nascer de novo, de fazer o homem ser nova criatura. Primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Glória a Deus. Só a palavra de Deus é capaz de gerar o novo nascimento na vida do homem. Só ela é capaz de gerar o novo nascimento. João capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos nem da água nem do sangue, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra. A palavra de Deus, só ela é capaz, irmão. O que é isso, pastor? Novo nascimento. Novo nascimento, vocês todos que servem a Deus, irmãos, já sabem que o novo nascimento é um processo de metamorfose que se compara com o processo da lagarta virar borboleta. A ciência dá o nome do processo que a lagarta vira
vira borboleta, de metamorfose. É dessa forma que acontece o novo nascimento na vida do homem. Antes dele encontrar com Jesus, ele é tipo uma lagarta, muitas delas venenosas, muitas delas sem beleza, mas quando elas passam pelo processo de metamorfose, elas se transformam em uma borboleta linda, cheia de cores, e sai voando, 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 e embelezando a natureza. Assim acontece com a pessoa que encontra com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz, a palavra de Deus executa, a palavra de Deus gera esse processo de mudança na vida dele. Antes ele era um ignorante, ele era um prostituto, um beberrão de cachaça, ele era um roubador, um ladrão, ele era um mau caráter, mas depois que ele abraçou a fé, creu na palavra, agora ele é como uma borboletinha, lindo, servindo a Deus, adorando o Senhor e embelezando a terra. Quando passa, alguém diz: está ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para trazer, irmãos, benefícios para a obra de Deus e também para a sociedade. Glória a Deus. Quarta coisa que só a palavra de Deus pode fazer, ela gera a fé. É a palavra que gera fé, irmãos. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé na vida do homem, da mulher, na vida do cristão. É a palavra que produz fé. Glória a Jesus. Ei, está sem fé? Vai para a palavra, leia a palavra, coma a palavra, tenha a palavra, que a sua fé vai crescer, 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 porque a palavra gera fé. Glória a Deus. Você lê a palavra, aí você vai ver aonde Deus abriu as águas do Mar Vermelho para um povo que não tinha mais saída por causa dos inimigos que lhe cercaram. Mas Moisés creu na palavra, e a Bíblia vai dizer que Jeová disse: Moisés, toca nas águas. Por que estáis parado? Por que temeis? Toca nas águas, e verão, o Senhor pelejará por vós, diz o Senhor. Você não vai lutar, quem vai lutar sou eu, diz o Senhor. Só tenha fé, age, trabalhe, opera, se levante, tem uma atitude que eu estou na tua frente. E aí o cristão que estava para baixo, ao baixo estima, desanimado, vai se agigantar de fé, por ver a mão de Deus falando na sua palavra. A palavra gera fé. Glórias. Está sem fé, irmão? Leia a palavra e você vai ter uma fé de mover montanhas. Você vai vencer tudo, irmão. Todo desafio, toda afronta, toda difamação, todo embaraço, todo levante do inferno, tantas coisas ruins. Leia a palavra que Deus vai te erguer, vai te levantar. A palavra gera fé. De repente você vai se pôr de pé, sacudir a poeira e diz: eu sou um vencedor. Glória, porque eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Não tenho motivo de eu ficar aqui prostrado, só pensando que as coisas não vão dar certo para mim, só pensando em coisas negativas. Não, vou levantar, vou para frente, vou para cima, porque a palavra está dizendo aqui: ei, levanta-te e resplandece. A palavra está dizendo, aleluia, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, posso todas as coisas daquele que nos fortalece. Irmão, a palavra gera fé. Leia a palavra. Só
com alguém que é levantador de auditório, de fantasia, que inventa, que não vai produzir nada na sua vida. O que vai produzir fé, otimismo na sua vida é a palavra de Deus. Glória a Jesus. É a palavra de Deus. Quinta coisa que só a palavra de Deus pode fazer. Só ela purifica e guarda o nosso coração. Salmo 119, verso 9, verso 11 diz assim: de que maneira guardará puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Verso 11: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Olha, irmãos, só o que tem o poder de purificar a nossa vida, nosso caminho. O caminho fala de procedimento, caminho fala de comportamento, caminho fala de posição de vida todos os dias. Caminho fala, meus irmãos, de como nós vivemos, encaramos a vida. Fala de estilos de vida todos os dias. Isso fala de caminho. Como purificará o homem o seu caminho, a mulher o seu caminho todos os dias, nas suas ações, suas atitudes, suas palavras, seu gesto, seu comportamento de ser, observando-o segundo a tua palavra. Glória a Deus. Quando você pega o Salmo 15, o Salmo 15 ele fala do cidadão do céu. Aí ele vai dizer lá: quem verá, Senhor, quem te verá no trono, na glória, quem contemplará o teu santo monte, Senhor, quem entrará na tua glória? Aí vai dizer: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não põe os seus olhos na cobiça, e que não empresta o seu dinheiro com usura, e não faz isso, não faz aquilo, pá, entendeu? Salmo 15 é um dos princípios. Aí você vai para outros, e a palavra de Deus vai te ditando o rumo da vida, ditando como devemos ser na vida. A palavra de Deus vai produzindo pureza na nossa vida, santidade na nossa vida, e para nós não incorrermos em alguma infração diante de Deus, está dizendo: guardei ela no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Irmão, às vezes, irmão, no dia a dia da vida, às vezes, aquilo lá a gente quer tropeçar, escorregar, aquilo lá a gente quer sair do princípio, mas devido a gente estar guardando a palavra no coração e ter familiaridade com a palavra, a gente está além da palavra, ter conhecimento da palavra, a palavra está na mente, está no coração. Quando a gente vai querer fazer o erro, a palavra brata. Mas a palavra diz no livro X, no versículo X, eu não posso fazer isso. Aí, tira a mão, retrai o pé, repensa a vida, não toma decisões precipitadas, porque a palavra está no coração. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa vida aqui, nesse corpo, que só pede o que não presta, que só deseja o que não presta, que só vive tentando, se não guardar a palavra no coração, a gente erra e peca toda hora. Mas a palavra de Deus, só ela tem esse poder de purificar o nosso caminho e o nosso coração, de não deixar que a gente corra, irmãos, em erros, em tropeços na caminhada. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem recebe a palavra, levanta a mão e diga glória a Deus. Sexta coisa que só a palavra de Deus pode fazer: ela, só ela, guarda as nossas vidas dos falsos ensinamentos. Só a palavra nos guarda das heresias, dos ensinamentos mentirosos, falsos. Atos capítulo 20, versículo 32 diz assim: agora pois encomendo-vos
que a palavra da sua graça, que tem o poder de vos edificar e de dar herança entre todos os que são santificados. Nos versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo ele vai dizer: depois da minha partida, eu sei que surgirão no meio de vós lobos ferozes que devorarão o rebanho do Senhor, com falsos ensinamentos, com mentiras, com coisas erradas e profanas. Mas eu, apóstolo Paulo, vos encomendo-vos ao Senhor, que é o dono da igreja, o Senhor que é o fundador da igreja, o cabeça da igreja, e a sua palavra. Eu vos encomendo ao Senhor e a sua palavra, que é poderosa. Glória a Jesus, que tem o poder de vos edificar. Edificar, irmãos, fala de fortalecimento espiritual, de nutrição espiritual, fala de alimento sadio espiritual. Jesus disse: olha, quem ouve a minha palavra, em Mateus 7,24, e não obedece a minha palavra, é como uma casa edificada na areia, que o vento e a tempestade bate e derruba, e é grande a sua queda. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, é como uma casa edificada na rocha, que vem o vento, vem a tempestade, vem a ventania, mas ela continua firme, edificada. Edificação fala de firmeza espiritual, de vida sadio, de saúde espiritual, de doutrina sagrada, de alimento puro, que é a palavra de Deus. Só ela tem esse poder, irmão, de nutrir a nossa vida espiritual. E o último, o que só a palavra de Deus pode fazer, só ela enche o nosso coração de alegria. Glória a Deus. Vamos ler Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Levanta a mão aí, você que entendeu, e glorifica o nome dele. Meu irmão, não adianta, nada vai encher o meu e o seu coração de alegria além da palavra. Talvez uma notícia boa pode até alegrar nosso coração, bom negócio, a notícia do sucesso do filho, da porta que Deus abriu para a nossa vida, de alguma situação boa, pode trazer uma alegria para a nossa alma, para o nosso coração, pode, mas é passageira. Logo vem outra notícia ruim, aí já a alegria já caiu por terra, já foi embora, aí já é a tristeza. Mas o cristão que tem a palavra, que medita na palavra, que guarda a palavra, que come a palavra, como Jeremias comeu, ele, independente de qualquer coisa, independente se a mesa está farta ou está vazia, independente se está com saúde ou com enfermidade, independente se está prosperando ou não, ele tem alegria na alma, como disse Abacuque no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto das oliveiras minta, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e louvarei o seu nome, e glorificarei o seu nome. Você entendeu? Levanta a mão, diga glória. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Querido, só a palavra de Deus. Tem muita gente encabrujado, entristecido, dando depressão, irmão, por causa disso, por causa daquilo, por causa de algo que deu errado, o marido foi embora, o namorado separou, a filha adoeceu, o cônjuge está doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ei, meu irmão,
Só a palavra de Deus muda esse quadro e mantém você no foco. Pode ir o que quiser ir, mas Jesus continua aqui. A palavra está no coração, a alegria vai continuar. Glória! Porque Ele é que transmite isso, Ele é que preenche o vazio, Ele é que enche o nosso coração de alegria. Davi vai dizer no Salmo 5, verso 4: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles quando há fartura de colheita. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite, irmão. Fecha teus olhos, coloca a mão em cima do coração nessa noite. Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua alegria, Deus é a tua sorte, Deus é teu tesouro, Deus é teu sucesso, Deus é o teu troféu, Deus é a tua recompensa, Deus é a porta aberta para a tua vida, Deus é o sol nascente no dia de manhã cedo, Deus é a tua alegria. Continua com Ele, com a sua palavra, porque a palavra dele produz tudo isso na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nessa noite temos ministrado a tua palavra. Oh Senhor, quanta coisa extraordinária, quanta riqueza extraordinária a tua palavra produz para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, continua tendo misericórdia de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos apegando com a tua palavra. Que a tua palavra continue sendo nosso norte, sendo nosso guia, nossa fortaleza. Que a tua palavra continue sendo o nosso alimento da alma todos os dias, Pai. Visita a tua filha, visita teu filho. Que essa tristeza, Pai, desapareça agora. Que essa dor na alma, essa dor no coração saia dessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa ocupar esse coração. Que a tua palavra possa, Deus, encher essa vida, Pai. Que toda tristeza, agrura, angústia, depressão, dê lugar à tua palavra agora, esse vazio seja preenchido pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro caindo por terra todo espírito de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, de pranto, de choro, de desespero. Em nome de Jesus, eu ministro tua bênção da palavra, eu ministro a alegria da tua palavra, a cura da tua palavra, o renovo da tua palavra, o alimento da tua palavra, a visão da tua palavra. Eu declaro nessa noite, Pai, a tua bênção sobre a vida da tua igreja, na vida dos teus filhos que vieram nessa noite, na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, só quem recebe, diga glória a Deus. Vai sentar.